Para cá. Para quem vocês já foram apresentados, meu nome é Josi Plé, vocês já sabem a ficha completa, né? Pai, mãe, irmão, todo mundo, nome de marido, de todo mundo já sabe. Então, basta me chamar de Josi. E a nossa identidade principal, eu quero que a gente comece jogando um videozinho aqui para a gente começar a pensar. E eu quero que você saia daqui lembrando de uma coisa. Nós somos filhos, eu vou dizer filhos porque os meninos de louvor estão aqui, tá? Então, para nosso português correto, somos filhos. Somos filhos amados do Pai. Qual é a nossa identidade neste mundo? Filhos amados do Pai. Então, a gente vai ver um vídeo que vai falar já um pouco do que a gente vai conversar nessa noite. Lembra de uma capa de uma revista muito famosa, em que a manchete da revista perguntava: você é mulher suficiente? A mulher da capa parecia ter tudo: carreira, família, influência, dinheiro, poder. Sua imagem parecia perfeita. Mas será que isso a tornava suficiente? O mundo diria: faça mais, alcance mais, busque mais. Mas Deus responde de outra forma: você não precisa ser suficiente. Eu sou. Nessa verdade, existe uma equação que transforma vidas. Mulheres insuficientes e imperfeitas, nas mãos do grande Eu Sou, do Deus perfeito e suficiente, encontram sua verdadeira identidade. Talvez você já tenha sentido essa pressão, a de fazer tudo, ser tudo, não falhar. Mas hoje eu quero te lembrar: o mundo exige que você seja forte o tempo todo. Deus te convida a depender dele. O mundo diz que você precisa ser perfeita. Deus diz que a sua graça te basta. O mundo quer que você corra sem descanso. E Deus diz: vem a mim e eu te darei descanso. O mundo pode até tentar definir o que significa ser mulher. Mas nós olhamos para a palavra e encontramos algo muito maior e definitivo. Fomos criadas para refletir Cristo, seja no lar, no trabalho, na igreja, ou onde quer que Ele nos coloque, e em qualquer fase da vida. Lembra de uma capa? Amém? Nós estamos na contramão do mundo, né? Nós estamos e precisamos estar. E eu queria justamente dizer a vocês que eu fui desafiada maravilhosamente por esse tema. Eu nunca tinha falado sobre legado. E também eu digo a vocês que muitos encontros de mulheres eu já participei. E eu nunca tinha, de fato, pensado no que vocês pensaram, na importância do legado. E eu acho que esse vídeo fala muito das pressões que nós sofremos, não é? Como mulheres. Eu vou pedir licença aos meninos aqui, mas eu vou falar um pouco com elas. Nós sofremos pressões de todos os lados. E aí nós estamos gastando tanto nossa vida para dar conta para sucesso imediato. É como se a imagem hoje fosse tão valorizada. Estamos num tempo que, infelizmente, numa semana como essa, ao invés de se discutir sofrimento de famílias, se discutiu muito mais se uma influencer estava falando no canudo ou no microfone, tirando totalmente o foco. Então, estamos vivendo muito dessa pressão de ter sucesso imediato, ter imagem e ainda, acima de tudo, você ter que dar conta de tudo. É uma produtividade tóxica. Você tem que estar produzindo. E quando alguém encontra alguém, diz assim, deve ser bem comum, né, Aninha, no teu meio. Está fazendo o quê? Ninguém pergunta, está feliz? Espiritualmente bem? Você está fazendo o quê? Estás onde? Quando alguém encontra alguém e diz, estás onde? Está trabalhando onde? E aí, isso vai meio que nos contaminando. E eu queria que a gente agora pensasse alguns pontos. Eu vou pedir à Maria que me dê um sinal quando faltar 10 minutos para eu fechar, tá bom? Hoje é a abertura, todo mundo é emocionado, louvor maravilhoso, já está todo mundo cheio da presença de Deus. E eu não quero passar do horário. Faltando 10 minutinhos, combinado? Então, eu vou passar mais rápido aqui. Nosso tema hoje é mulheres que marcaram a história com o seu legado. Por acaso alguém vê o perfume?
Não, né? Mas nós sentimos o perfume. E tanto sentimos e somos impactadas com um bom perfume, como você já teve a sensação de estar perto de um perfume que você não acha agradável? Você já esteve perto de alguém que não lhe agradava e aquilo causa um certo desconforto? Pensa bem, a Bíblia quando diz que nós somos o bom perfume de Cristo, é que nós temos que impactar. Pode ser que até como perfume, você pense assim, eu não sou um influencer, ninguém está vendo o que eu faço, ninguém valoriza o que eu faço. Mas tenha certeza, assim como o perfume, alguém está sentindo. Às vezes você coloca e nem sente, mas alguém lhe abraça e é impactado. Que cheiro bom, não é? Então, queridos, a gente vai estar falando hoje que perfume eu estou sendo nesta terra. E aí eu queria que a gente pensasse um texto básico, bem conhecido nosso, que é Provérbios 31, 30. Todas nós sabemos. Quem sabe, diz comigo. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Louvada é sinônimo de elogiada, reconhecida. Mas não esse reconhecimento do sucesso do mundo. E aí, nós vivemos nesse tempo, né? Da imagem, do sucesso momentâneo e da valorização de fazer algo assim, meteórico. E aí a gente tem visto também que nós temos, de uma certa forma, precisado refletir qual legado público como cristão eu estou realmente deixando. E aí a gente vai pensar aqui um exemplo que a gente vai entender muito bem o que é legado. Em Israel, tem uma parede de vidro e as pessoas olham para baixo e por essa brechinha, os guias, eles dizem assim, lá embaixo, naquelas pedras, Jesus pisou. Onde nós estamos, já depois da erosão, do tempo, das mudanças climáticas, outras camadas foram sendo construídas. Mas lá embaixo foi escavado, Jesus pisou. Legado, o que é? São essas camadas que vieram após Jesus. Para o cristão. É o que nós estamos construindo após as pisadas de Jesus. Está claro? Ninguém vai esquecer mais o que é o legado para o cristão, né? É aquilo que a gente está fazendo além das pisadas de Jesus. Tem um livro bem antigo, bem clássico, Em Meus Passos, o que faria Jesus? E aí hoje eu acho que mais que nunca a gente deve pensar, nos meus passos, Jesus faria o que eu estou fazendo? Nas oportunidades que eu tenho tido, seja dentro de casa, fora de casa, será que Jesus aproveitaria as oportunidades como eu estou aproveitando? Ou eu tenho desperdiçado? Ele não desperdiçava. Ele teve apenas 33 anos, mas ele não desperdiçou nem um momento, especialmente nos 3 anos do seu ministério. Já percebeu? Ele não desperdiçou. E aí nós vamos pensar aqui em 3 mulheres, que eu convido você a lembrar delas comigo. Débora. Se a gente for lá para Juízes, quem trouxe Bíblia e quem não trouxe, eu reservei alguns versículos para a gente caminhar muito rapidamente, que eu sei que a gente tem um tempinho curto, mas a gente começa lá em Débora 4:3. Gente, esse livro é fantástico. Eu, assim, me deliciei, sabe? Em 3 livros, eu não sabia nem quais eram os textos. Quando eu vi aqui o louvor maravilhoso, cantando, eu digo, eu vou reduzir aqui, por causa do tempo. Mas vamos lá. Em Juízes, a história de Débora, resumidamente. Débora, Juízes 4:3. Chamaram os filhos de Israel ao Senhor
porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente. Ele tinha, Jabim, ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Guarda isso. A gente vai lá para Débora 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Era conhecida como a palmeira de Débora. Ela não tinha um mega escritório, consultório. Era debaixo de uma palmeira de Débora. E ela julgava. Entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Rebeca, que é advogada, sabe bem disso, né? Todo tempo precisou de alguém para resolver perrengues. Então o povo subia de todos esses lugares para a palmeira de Débora, para Débora resolver os conflitos, os casos de família, né? E outros mais. Aí a gente vai lá para Débora, agora, Juízes, é porque eu estou com Débora na cabeça. Lá em Juízes 8:9. Olha a coragem, o legado agora. Primeiro, da sabedoria. Ela julgava na simplicidade embaixo de uma palmeira. Depois, agora, o legado de coragem. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Isso era um dos homens do rei, né? Que dizia assim: olha, Débora, é o seguinte. Se tu for comigo, a Cícera, eu vou. Mas se tu não for, não vou, não. Vocês já perceberam quanto às vezes as mulheres se subestimam? Hoje eu dizia para uma aqui que eu encontrei, e eu lembrei dela, eu disse: olha, tu lembra da tua história, que muita coisa do que teu marido tem hoje, eu me lembro que muita coisa veio de ti. E ela: não. Eu digo: pois é, muita coisa veio de ti. Então, gente, olha só. Versículo 9, Débora respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendestes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Pula comigo, vamos lá para o 14 e 15. E o que acontece? O 15. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros. Quantos eram? Você chamou? Eu quero saber. Eram quantos carros de ferro? 900. É pegadinha para ver se vocês estão acordadas. 900. E a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. E a gente pula lá para 5:7. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Eles tiveram paz, eles repousaram de anos e anos que eles foram torturados. E ela se pôs por mãe de Israel. Se não bastasse juíza, se não bastasse ela ter deixado o legado de coragem, imagina naquele tempo uma mulher ir para uma guerra. E sabendo que aquele opressor, que há 20 anos oprimia o povo, tinha 900 carros de ferro. E ela foi. Gente, qual é o legado de Débora, que a gente nunca mais vai esquecer? Que a liderança firme, com coragem e discernimento espiritual, mostra que qualquer mulher de Deus pode liderar com sabedoria e autoridade dada por Deus. Amém? Qualquer mulher aqui pode, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, ser levantada, como levantou Débora. Porque ali não era uma situação fácil. E você pode estar pensando: ah, José, é porque tu não sabe? Mas assim, desde pequena, desde sempre, a minha vida é muito difícil. Ninguém nunca me deu valor. Né?
Muita gente se vitimiza. Mas aqui a gente não sabe a história de Débora. Mas a gente vai para uma outra que não teve uma história fácil, mas que deixou também um outro grande legado. Esther. Esther. Ai, como foi bom esse tema. Meninas, muito obrigada. Porque, olha, eu fui reler Esther, Juízes. E vamos lá em Esther, rapidamente passear. Esther 1:11. A gente começa aqui. Esther 1:11. Introduziram a presença do rei a rainha Vasti com coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extrema formosura. Porém, a rainha Vasti recusou, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. A gente vê aqui um legado de uma mulher insubmissa. Uma mulher que, inclusive, quando a gente vai lá para Esther, aqui 1:17, diz: a notícia do que fez a rainha Vasti chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido. Olha só, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Ou seja, ela seria o quê? Um péssimo legado. Então, a gente vê aqui, né, que a gente sai de uma mulher corajosa, de uma mulher sábia, que deixou todos aqueles legados, que é Débora. Aí a gente vai aqui para o livro de Esther, a gente se depara com Vasti, uma mulher imprudente para aquela época. No meio daquela festa, onde juntou, como se fosse assim, um aglomerado de príncipes de várias nações, o rei queria apresentar o quê? A sua esposa. Era comum naquele tempo. E no momento que o rei quer apresentar aquelas outras províncias, quem era a sua rainha, a rainha manda dizer pelo eunuco, eu não vou. Já imaginaram, para um rei daquela época, o quão frustrante e decepcionante? E aí o versículo 17 diz assim, e para as outras mulheres, como ficaria a situação? Se a rainha Vasti faz o que ela quer, eu também faço. E feria o princípio, né, da submissão e da autoridade que uma rainha tinha. Então, a rainha ela tinha a autoridade de influenciar para o bem ou para o mal, assim como nós. Você já pensou que a nossa vida é a Bíblia que o mundo lê? Você já pensou que muitas pessoas hoje dizem assim, tal pessoa é crente? Se queixa. Aquela ali se queixa que é crente. Ah, aquela não me engana. Já ouviram alguma coisa assim parecida? Eu me lembro bem, a minha sogra, ela não era cristã. Ela não era cristã evangélica. As meninas aqui, quem lembra aqui que nós somos evangélicas? Só lembra quem estava no nosso outro encontro, né, Tânia? Que não vão entender isso. Mas aí, Deus a levou. E aí tinha uma coisa interessante. Ela, quando ia, ela gostava sempre de mandar pintar a casa toda. Um ano sim, um ano não, ela pintava. E aí ela dizia assim, só não arranje pintor crente. E eu escutei uma vez isso, aí eu perguntei no sentimento, eu devia ter ficado calada. Eu disse, mas por que a senhora está procurando, não pode ser crente? Ela, Deus me livre, os piores que já pintaram aqui foram os crentes. Não são leais, eles não são honestos. Me deixaram na mão, não fizeram direito. Não, crente não arranje não. Gente, vocês já ouviram algo parecido, não já? Infelizmente. Então, o que é que a gente vai ver aqui? A Vasti é como se fosse hoje as pessoas que a gente diz assim, se queixa, que dá tão mau exemplo, que é um legado negativo. Mas aí vamos lá, né? Caminhando então, todas aqui que lê a Bíblia já devem ter lido, que houve então uma substituição da rainha. Então, houve um ano de preparo.
Até que, em Esther 2,17, o rei amou a Esther mais do que a todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor, benevolência, maior do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na coroa a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. E aí você sabe que há toda aquela Amã, aquele braço direito do rei, arma contra Mordecai. Mordecai era o Esther, ela não tinha os pais, diz aqui. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez, aí ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda as mulheres. Esther alcançou favor de todos quando a viram. Então, Esther, ela era filha desses tios que a criaram. E aí você pode dizer assim, ela teve uma vida fácil. Não, não teve. Mas ela ganhou graça. E aí a gente sabe, lá para frente, a gente vai ver. Muito obrigada. Houve, então, uma emboscada. Esther prepara sabiamente 2 banquetes. Ela prepara banquetes para o rei, chama Amã, né, o seu braço direito, e no tempo oportuno, ela revela que ele estava com um decreto para matar todos os judeus. E é quando ela revela, então, que ela era uma judia. E é quando a gente vê aqui. Ela diz em 7:4, ao rei: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está, cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E aí o rei se enfurece, né? E aí a gente vai resumir a história. Os eunucos, ela achou graça diante deles, lembra disso? Eles disseram: olha, rei, tem uma forca. E essa forca já está prontinha ao lado da casa de Amã. E o rei enfurecido diz: pega Amã e bota na forca. Para quem era essa forca? Para Mordecai. Né? Deus é Deus de justiça. E uma coisa que Esther nos deixa aqui de legado. Quem sabe, né? Ou seja, no versículo 14, a gente vai ver assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, lhe disse Mordecai. Então, a gente não sabe por que estamos em determinados lugares hoje que Deus nos colocou. Esther não estava lá simplesmente para ser rainha, para ter uma coroa na sua cabeça. Deus colocou Esther, porque Deus já sabia que viria uma emboscada contra o seu povo amado. E ela seria a mulher que Deus usaria, como pode usar você. Não sei o que Deus tem na sua vida, mas Deus pode usar qualquer um de nós para fazer justiça. E Deus usou Esther para fazer justiça ao povo amado. E aí, gente, todo esse povo judeu, com coragem, se posicionou. E por 3 dias, não comeram nem beberam, mas oraram. Por 3 dias. Vocês sabem o que é 3 dias sem comer? Ela fez um decreto. Ela convocou todos os judeus espalhados e disse: olha, vamos comigo todos fazer jejum. E por 3 dias não bota comida na boca. Só ora, só ora, só ora. Então, gente, vocês entendem que Deus tem propósitos. E às vezes os propósitos são desafiadores. Não só teve glamour ser rainha. Foi muita luta, não é? Assim como Débora. Foi grande luta, luta espiritual. Você saber que a vida dela ia ser ceifada e de todo o povo dela.
E aí ela disse assim, agora eu não vou só não. Eu não vou só não. Foi como Baraque disse, Débora, vamos comigo. A igreja tem que estar assim, juntas. Juntos. Temos que estar juntos. E aí a gente vê agora, mais uma vez ela disse, vamos comigo, 3 dias, todo mundo sem comer. Se queixe não. E o que acontece? Vitória. Vitória. E sabe hoje, esse legado onde está? Gente, a coisa mais linda. Em Israel, até hoje, 2025, a festa de Purim, ou Purim, né? Purim, como eles chamam. Até hoje, essa festa, ela ainda acontece todos os anos. Amém por isso. E onde tudo começou? No coração de uma mulher que derreteu a sua vida e disse, vamos orar, vamos jejuar. Eu conheço o meu Deus. No tempo certo, há tempo de falar e há tempo de calar. No tempo certo ela falou e Deus deu a vitória. E Deus livrou. E aí o que é que ela deixa de legado para nós? O que é que vocês acham que a gente pode tirar de Esther? Coragem, fé, ousadia. Ousadia. Então, a gente pode aprender muito, né? Para lutar por um bem coletivo. Altruísmo. Ela não pensou no próprio umbigo. Porque ela podia simplesmente... ninguém ia matá-la, né? Eu acho que ia poupar a vida dela. Mas matava o resto do seu povo. E ela teve coragem, fé e ousadia. Você tem tido ousadia, minha querida, meu querido? Se nesses tempos difíceis, você tem tido ousadia para se posicionar como cristão? Para andar contra a corrente? Ser diferentes? Porque o que a gente está vendo aí é um mundo que eu acredito, eu tenho visto, sinceramente, eu tenho visto assim, um mundo em colapso, convulsionado. Eu vi um vídeo hoje que me choca, mas isso está tão, parece assim, ficando comum, que a gente está precisando, de vez em quando, assim, lembrar de jejuar, de orar mesmo. Um vídeo chocante, que era assim, pessoas em várias partes do mundo, jovens principalmente, se identificando em ser um animal, outros se identificando em ser um bebê, outro um personagem. Adultos tomando mamadeira, sabe? Bonecas tendo pediatra quando crianças morrem por falta de assistência médica. Bonecas de borracha tendo aniversário. Quando muitas crianças nunca tiveram nem um bolo no dia do aniversário. Que mundo é esse? Essa semana nós vimos aí, né, um carnaval, quando muitas famílias estão perdendo muito dinheiro com o vício dos jogos de aposta. E fizeram um circo, como a gente falou hoje. Jovens, muitos jovens, até nos interiores agora, começando a experimentar droga recreativa. Chamam agora droga recreativa, as balas sintéticas. Jovens com problemas pulmonares, porque estão totalmente dependentes de um pendrive, né? Fumando, assim, como se fosse brincadeira, né? Parece um pendrive, mas, na verdade, é pior do que o cigarro convencional. Vocês não acham isso muito sério, não? Crianças, adolescentes, totalmente dependentes de telas, tendo crises de ansiedade. Pornografia são os sites que mais ganham dinheiro hoje no mundo, são os sites pornográficos. E está lá todo tipo de compulsão, de dependência, de dopamina rápida, a curto prazo, a gente tem num simples aplicativo lá que está no nosso dispositivo eletrônico. Não é sério a gente nadar contra a corrente e não ter uma compulsão de compras, ou de comida, ou de bebida, ou começar a fumar, né? A se prostituir. Gente, hoje, falando aqui para as mulheres,
Tem coisas hoje que estão tão banalizadas que alguém está dizendo assim, tal menina é do job, como se fosse assim, é do vôlei. É sério. Alguém me falava uma vez assim, mas ela é do job. Parece até que é um time, né? Gente, quem não sabe ainda, é a prostituição. Hoje é chamada do job. Assim, é como se o pecado agora virou um pecado virtual. Então, se ele é virtual, ele não é pecado. Não importa onde está, se meu coração, onde ele está, ali está meu tesouro. A gente cantou aqui, né? E aí a gente está vendo aí um mundo andando. A gente pode ver agora vai começar esse São João, você vai ver. Basta aquele cantor que tem assim um nome assim num diminutivo, cantar aquelas músicas horrorosas que derrubam portão. E se você, uma vez eu fui pregar para o EJC, eu sempre prego namoro e sexualidade, né, Aninha? É assim, todo o EJC eu falo sobre isso. Aí eu disse assim, eu vou fazer uma pegadinha com eles, fazer assim, um auditório. Qual é a música? Aí eu fui procurar uma música para saber deles, quem conhecia. Aí, gente, eu achei difícil, porque era cada uma tão feia que eu não tenho coragem de botar essa letra dessa música para eles verem. Aí eu achei uma que era bem antiga, sabe? De um cantor aí que, que dizia assim, eu vou casar, aí eu vou encher um camarote de piriguete, vou beber, vou cair até o chão. Gente, aqui, qual é a música? De quem é a música? Alguém sabe? Ninguém aqui sabe não, né? Sabe não. E aí ele dizia, sabe o que é no final? Mês que vem meu casamento, vou ter vida de detento. Safadão. O irmão safadão. Eu quando coloquei, aí teve assim, porque jovem é muito verdadeiro. Quando eu disse assim, de quem é a música? Aí teve um lá atrás, correu, pensando que ia ganhar um prêmio. Eu disse, vem cá, você, cante aqui a música. Aí ele morreu. Eu disse, não, brincadeira, fica aí. Mas aí eles sabiam, da antiga, do começo lá, e eles sabiam. E aí foi só piorando. Então, é esse mundo que nós estamos. E aí, esse mundo que Esté estava, precisava de jejum e oração. E eu digo a vocês, não é diferente desse mundo que estamos hoje. A gente está precisando de mais jejum e de mais oração. E ela não pensou somente nela, ela pensou no coletivo. Você tem orado por este mundo no coletivo? Às vezes, sabe, eu me pego assim, confesso a vocês, eu vejo tudo isso, e naquela hora era para orar por aquilo, e eu só faço me indignar, ficar triste. Mas eu não oro. Muitas vezes eu esqueço de orar. Depois, meu Deus do céu, isso é digno de oração. Tem coisas que, né? Passou aí a Cracolândia ontem no Jornal Nacional. Ai, meu Deus, de dia, vocês viram ontem no Jornal Nacional, a Cracolândia mudou de lugar, e o pior que assim, os vizinhos reclamando, vocês viram a matéria? Porque disseram que está cada vez maior, enchendo as ruas, espalhando. E eu vi isso, naquela hora eu digo, meu Deus, ali rapidamente eu orei, mas tem vezes que eu nem oro. Esté se preocupou com o mundo, com o coletivo. Nós temos também que pegar o legado de Esté e orar por este mundo. Ter mais dedicação. E aí, por fim, Maria Madalena. Maria Madalena, se a gente ler um versículo em João 20:18, aí a gente já se encanta com o que Jesus fez na vida de Maria Madalena. Primeiro que a libertou, né? Ela era uma mulher possuída por demônios. E ela é liberta. E aqui no 20:18, então, após Jesus ser crucificado, levado ao túmulo, após 3 dias, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então, quem foi Maria Madalena? A primeira mulher a ver Jesus ressurreto. E ela foi a primeira mulher a anunciar a ressurreição. Não foi um homem naquele tempo.
não foi um dos 12 discípulos. Olha como Jesus nunca teve preconceito com mulheres. Quem anunciou foi uma mulher. E aí eu acho até que mulher é boa de falar, né, gente? Conta um negócio para uma mulher e diz assim, mulher, olha, tu diz aí para o pessoal que a gente está precisando essa necessidade aqui de uma irmã. Ela disse que a gente podia compartilhar na igreja. Tenha certeza que no dia seguinte a feira da irmã está completa. Porque mulher sai compartilhando mesmo. Então, Jesus escolheu uma mulher, não foi à toa. E aí, qual é o legado de Maria Madalena? Dedicou. Depois que ela foi liberta, ela dedicou toda a sua vida a seguir o ministério de Jesus com fidelidade, protagonismo no ministério. Ela não ficou à margem. Não fique à margem, mulher. Não fique à margem, cristão. Não fique à margem, Josi. O mundo clama, o mundo está em colapso. O mundo está convulsionado. E aí você pode dizer assim, Josi, falar de Débora, falar de Esté e falar de Maria Madalena são mulheres da Bíblia. Tá bom, então vamos lá. Eu trouxe duas que eu admiro muito e que marcaram as suas gerações. Elas foram colunas. Vamos lá. Vamos pensar em duas mulheres evangélicas, marcaram, deixaram legado. Primeiro, a gente pode pensar em Corrie ten Boom. Foi uma cristã holandesa. O que aconteceu é que essa mulher, naquele tempo do nazismo, ela escondeu os judeus. Além disso, né, para livrá-los do Holocausto, ela terminou sendo presa, mesmo sendo holandesa. E ela foi presa junto com os judeus nos campos de concentração. E após a guerra, o que é que essa mulher faz? Se torna evangelista. Aquela mulher, depois da guerra, ela pregou, sabe qual era o principal motivo da pregação? Perdão e reconciliação. Essa mulher podia falar de perdão, não podia? Ela nem era do povo judeu, mas ela foi presa com os judeus. Qual o legado que ela nos deixou? Fé em meio ao sofrimento. E perdão verdadeiro. Fé em meio ao sofrimento. Não é fácil. E uma outra mulher que eu admiro muito, Ruth Billy Graham, a esposa do grande evangelista, né, Billy Graham. Ruth, ela foi conhecida como mulher que não estava nos púlpitos. O seu marido foi um homem grande nos púlpitos, usado por Deus. Mas sabe onde é que ela influenciava? Com seu apoio em oração. A vida de Ruth de oração era conhecida por toda a sua família, era levada através, esse exemplo dela, do seu marido. Se você tem interesse de ler um bom livro cristão, eu indico um livro que eu li assim, no aeroporto lá em Curitiba. Quando cheguei aqui, eu continuei lendo o livro e eu só dormi quando eu terminei de ler. É De Volta para Casa. Foi o último livro escrito por Billy Graham. Ele fala muito de Ruth. Ele fala dela numa sabe assim, uma singeleza. E ele disse que chegava nas madrugadas das pregações, né, que as cruzadas eram muito comuns, juntavam milhares de pessoas. E ele chegava das viagens, ela estava de madrugada, e ele diz, madrugadas frias, num joelho no chão. Ela tinha um tapete de oração. E ele via por várias vezes ela ajoelhada, orando por ele. Será que a gente não precisa ter um tapete de oração para orar por nossa casa, por nossa família? Será que a gente tem tido o hábito de, pelo menos ao café, ao almoço, ao jantar, orar em família? Nós temos tido o hábito do culto doméstico? Ou a gente espera o domingo para se alimentar? Porque esse é o legado que a gente está ensinando para nossos filhos,
para a próxima geração, para as próximas camadas de cristãos. Estamos muito ocupados, é muito trabalho. O culto domingo a gente vai para a igreja, né? Vamos orar aqui rapidinho, oração de fome, oração da fome. Todo mundo conhece, né? Vamos lá, oração da fome. E vamos à oração e tá bom. Domingo a gente se alimenta na igreja. Olha, queridos, eu me lembro muito bem, quando a gente ia para o aniversário, a minha mãe, ela tinha um costume. Ela fazia, éramos 4 irmãos, ela antes de sair, todo mundo se arrumava para o aniversário, o casamento, aí ela fazia vitamina de banana, botava um copo lá em cima e dizia, toma, 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 para não me fazer vergonha. E a gente saía com a barriga cheia. E quando chegava em festa, eram, acho que, provavelmente os mais educados. Tudo de barriga cheia, né? E a gente tomava, assim, era arrumado. Antes de sair, que era para... E ela dizia mais, forrar o estômago. Vocês conhecem essa expressão? Só que não era uma forradinha, não. Gente, eu me lembro bem que era um copo maior do que esse. Simplesmente saía tudo forrado. E aí era uma educação só. Pensa comigo. Tenho 10 minutos. Pensa comigo. Se a gente passa a semana toda, não lê a Bíblia, não tem culto doméstico, não lê um livro cristão, não participa de nenhum grupo de discipulado, você só vem à igreja no domingo, você vem como um crente que a gente dizia antigamente, morta à fome. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Deixa de ser morta à fome, né? Aquela pessoa que só se alimenta quando chega na igreja. Claro que você vai chegar na igreja esfomeado. E aí talvez você deveria tomar mais vitamina de banana todo dia. Forra o estômago, irmão. Sabe? Para você não ser morta-fome na igreja. Aí sabe quem é esse crente morta-fome? Aquele que quando chega na igreja fica, a pregação não foi boa não, sabe? Aí esperava mais. Não, aquela conferência, não, esse texto que Josi disse eu já conhecia tudinho. Né? É o reclamão. Sabe por quê? Não está cheio do Espírito. Ele não está abastecido. Ele vem se abastecer aqui. Queridos, e é assim que a gente vai formando as próximas gerações. Nada mais, nada menos do que mini-religiosos. Mini-religiosos. E aí a gente tem que pensar nisso. Eu me preocupo com isso. Que marca? Como é que eu quero ser lembrada? Você já pensou como é que você quer ser lembrada? Quando você passar daqui para a eternidade? Como é que as gerações vão lembrar de você? O que vão dizer daquela pessoa que teve tantos anos X para impactar, para ser um bom perfume, para fazer diferença? E aí a geração que vem vai lembrar de você como? Aquela pessoa que ficou à margem, que fez pouca diferença. Era tão assim, tão apagado, né? Na família, era crente. Eu nem sabia que era. Porque não aproveitava os eventos da família, não aproveitava para impor, né? E dizer assim, eu vou dar um bom testemunho. Se misturava de todo jeito com qualquer um e fazia o que todos faziam, porque queria ser aceito. Infelizmente, a gente está perdendo oportunidades. E aí, queridos, eu quero terminar dizendo, tá, Josi, então, quais são as características de quem quer deixar um legado? Vamos lá. Temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor será louvada. Lembra da mulher virtuosa? Integridade e serviço ao próximo. O que é propósito que o pessoal fala tanto hoje nas mídias sociais? Propósito nada mais é do que aquilo que eu faço de bom, que começa em mim
mas tem que impactar o outro. Se ficar somente em mim, não passa de vaidade. É pura vaidade. Entendeu o que é propósito? Não é difícil. Legado começa em mim, mas tem que alcançar a vida do outro. É isso. É simples. Coragem para enfrentar desafios públicos. Fé que inspira gerações. Isso é legado. Então, tem que ter disposição para obedecer à voz de Deus. E aí, vamos lá, finalizando. Josi, se eu não construir até agora um legado, e eu acho que eu estou me identificando com essa pessoa que está perdendo oportunidades, como é que eu construo hoje um legado? Seja intencional. Tudo que você fizer, seja intencional. Se você encontrar alguém, puxe alguma coisa que fale de Deus. Entenda que a sua vida influencia para o bem ou para o mal a vida de alguém. Todas as vidas aqui influenciam outras vidas, para o bem ou para o mal. Seja intencional. É interessante isso. A gente vai ser, eu gosto muito com o Robson, a gente gosta muito de ir num restaurante de uma amiga minha, o Coffee. E aí tem um garçonzinho bem jovem, que aí ele chega perto, e aí quando a gente descobriu que ele disse que não gosta de falar de morte. E aí ele sempre vem nos atender. Ontem a gente estava lá, aí eu disse, eita, o menino que não gosta de falar de morte. Ele, ai, meu Deus, deixa eu sair daqui que eu não gosto nem dessa palavra. Não é? Ele não gosta nem de falar. Mas aí eu digo a ele, deixa de bobagem, menino. É porque tu não conhece Jesus. Aí ele, eu sempre conheci. Eu sempre conheci. Eu digo, mas se tu conhece, não era para tu estar com esse medo de morrer, não. Porque Paulo dizia que para ele morrer é lucro. Ele, ai meu Deus, eu vou sair daqui. Daqui a pouco ele chega perto da mesa de novo da gente, sabe? Eu digo, tu já quer ouvir falar de morrer e viver de novo? E a gente está aproveitando as oportunidades. Sabe? Não seja intencional. Até quando você for a um simples restaurante, ache uma brecha de falar de Deus, de eternidade. Segundo, testemunhe com suas ações, sua ética, sua fé, sua compaixão. Testemunhe todos os dias testemunhe. Onde você estiver. E use a sua posição. Em casa, no trabalho, na igreja, como plataforma para a glória de Deus. Guarda isso. Use a sua posição, dentro de casa ou fora, como plataforma para a glória de Deus. A nossa missão é espelhar Cristo. O nome cristão vem de quem segue a Cristo. É quem vem fazendo as próximas camadas. Você tem que espelhar Cristo. Ele não está aqui, mas quando alguém olha para mim, olha para você, diz, eu estou sentindo algo diferente. Tem algo nessa pessoa especial. Tem um cheiro bom. É algo bom. Você é crente? Já aconteceu isso com vocês? Gente, isso é bom demais. A gente não precisa dizer que eu sou evangélica, né? Da Nova Vida. A gente é da presbiteriana. A gente não precisa dizer. Alguém sente o cheiro de Cristo em nós. A gente sente quando alguém é especial. Porque ela dá testemunho, porque ela é uma pessoa que impacta, porque a vida dela é uma plataforma para a glória de Deus. Amém, meninos, meninas. E aí, por fim, qual é o meu desafio para a minha vida e para a sua vida? Invista nas próximas gerações. Invista nos próximos cristãozinhos, para eles impactarem esse mundo perdido, esse mundo convulsionado. As próximas camadas têm que vir melhor do que nós. Não pode vir como nós, tem que ser melhor, melhor, melhor. Invista nas próximas gerações. Como? Discipule. Hoje eu ouvi uma coisa tão linda aqui. Tânia de Davi. Tânia de Davi, Davi de Tânia. Aí Tânia estava lá, a gente ficou ali no grupo das alegres evangélicas. Aí a gente ficou lá, aí ela disse assim, para a líder. Cadê a líder? Bem linda.
A líder da alegria saiu. Aí Tânia disse assim, eu já fui discipulanda de Josi, ela pode puxar nossa orelha, né? E olha, gente, quantos anos, desde que a gente casou, com 1 ano de casados, a gente começou a discipular, não foi, Tânia? Não, Tânia, vamos mudar logo esse assunto, né? Não, mas o que eu quero dizer a você, discipule, faça discípulos. E graças a Deus, eu tenho tido o privilégio de ter lá na nossa igreja presbiteriana, discipulado das bonitas, nas quintas-feiras. Nós discipulamos casais, hoje está tendo reunião lá em Los Angeles. A gente continua discipulando casais, Tânia, não tem jeito. Então, e esse discipulado, sabe, a vida toda como cristã, fez mais bem a mim do que a quem tem sido discipulando. E hoje, eu digo a vocês, a gente tem que discipular também a nossa casa. A nossa casa. A coisa mais linda que eu acho, e eu vou dizer a ela aqui, é que a minha filha, a gente viajou agora recentemente, faz 2 meses, eu fui para 2 congressos de mulheres, aí um foi em Guarabira, o outro foi em Santa Cruz de Capibaribe. E aí a gente ficou em hotel, e aí teve ocasiões que aí o pai dizia assim, mas você quer ficar? Quer ficar na piscina do hotel? Ela, não, eu vou para o chá. Aí hoje ele disse, quer ficar? Está tão frio, quer ficar? Quer assistir um filme? Ele piscou o olho para mim, que já sabe a resposta dela. Não, eu vou com mamãe. Aí eu disse, tu perde, rapaz, não adianta. Ele já diz, porque sabe que no fim ela vem. Glória a Deus, né? Por quê? Porque eu digo, quando eu tiver um dia, com uma virose, com uma gripe, uma dor de barriga, eu digo, eu tenho um nome para indicar. Vai lá. É legado. Legado é isso, é a gente fazer, ensinando, amando, espelhando, fazendo a plataforma para as próximas gerações pisarem. Amém? Vocês viram que coisa linda, pastor Robson, falar da mãe? Eu me emocionei. Me emocionei muito hoje. Esse grupo de louvor, meu Deus, que coisa linda, eu não conhecia. Fiquei assim, chocada. Me emocionei também, né? A gente fazer aquele momento ali, cada um ali. Tânia chegar para mim e dizer, tu já me discipulou. Digo, ai meu Deus, eu vou falar de legado. A gente nem lembra mais das coisas, né, que fez. Deus lembra. E eu vi pastor Robson falar que a mãe foi uma das principais que ajudaram ele a chegar aqui. Eu diria a mesma coisa. Sabe a minha Bíblia? Eu vou finalizar agora, tá, gente? Meu pai, quando eu me converti primeiro, depois meu pai veio em seguida. E aí meu pai ia somente comigo para a igreja. E minha mãe não aceitou Jesus por muito tempo, porque tinha uma promessa a pagar. Então ela ficou presa na religião dela, por essa promessa, ainda por 3 anos e meio. Ela ficava vendo meu pai ir comigo para a igreja. E aí depois, graças a Deus, ela foi alcançada pela palavra. Ia para os eventos, e nesses eventos, Deus falou e ela veio também. E aí uma coisa linda, quando meu pai morreu, eu disse, a primeira coisa que eu quero é a Bíblia dele. Mas assim, eu peguei no dia do velório, sabe? Eu disse, a Bíblia de Painho, cadê a Bíblia? Está lá em casa, né, Sô? E a Bíblia do meu pai é desse tamanho. E sabe uma coisa linda? É toda marcadinha. Sabe o que eu via meu pai assim que se converteu, que Deus libertou da bebida, e transformou? Fábio conhece muito bem, né, Fábio? Porque a gente fez um aniversário lá na granja, nessa granja aqui ao lado, o aniversário dele, né? Então ela conheceu muito bem. E aí, quando eu peguei a Bíblia dele, gente, sabe qual era? Olha o legado. 5 da manhã, ele acordava, fazia o café, pegava o copinho de café dele, ia para o quintal com uma cadeirinha de plástico, uma caneta, e ele ficava lá até 7 e pouco lendo a Bíblia. Essa Bíblia é toda pintadinha, parece a galinha pintadinha. É toda pintadinha. Eu disse, essa eu quero, essa é minha. E aí eu peguei a Bíblia dele, quando depois, na pandemia, Deus levou minha mãe. E eu disse, cadê a Bíblia de manhã? Essa eu quero.
E aí ficou a dos dois comigo, né, Sophie? E aí são todas riscadinhas, sabe? Isso é um grande legado. A de vovó é tua, né? É. É mesmo. E aí, por fim, queridas, Deus chama mulheres para viverem com propósito. Amém? E deixar um legado que glorifique o nome do Senhor para as próximas gerações. Como Débora, como Esther, como tantas outras. Nós, eu, você, podemos ser mulheres, colunas, cristãos, que vão edificar, sustentar próximas gerações. Então, seu legado começa hoje. O meu legado começa hoje. É hoje. O que eu faço hoje vai refletir, o que você faz vai refletir daqui a alguns anos, quando estiverem falando de você, não quando eu estiver aqui, mas quando eu estiver aqui, com somente um corpo, mas a alma em Cristo, com Cristo. Isso é o que vai valer. Não é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente fez, tá? De obediência. E a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada. E aí, queridos, eu queria que a gente ficasse de pé e a gente pudesse orar pela nossa missão de ser colunas, de ser plataformas para a próxima geração. Plataformas. Lembra das pedras lá embaixo? Nós temos que ser plataformas. Espelhar Cristo. E qual é a nossa identidade? Filhos amados do Pai. Qual é a nossa identidade? Muito fraco. Qual é? Não esqueça, quando o mundo estiver te derrubando, querendo te colocar na lona, fazendo você achar que o problema é difícil demais, que não tem como você ser bom perfume, que está tudo perdido. Aí você lembra, eu sou filho, filha amada do Pai. Eu tenho um perfume que é Cristo em mim. Eu vou exalar esse perfume. Eu vou ser plataforma. Eu vou ser plataforma nesse mundo perdido. Eu vou fazer diferença. Ser coluna. Vamos orar? E eu queria pedir agora a Maria que orasse, que Deus plantasse essa palavra no nosso coração. Eu já agradeço muito. Eu não vou poder estar com vocês porque eu estou com outros compromissos. Mas, assim, não percam esse desafio de tudo que Deus tem para falar nesses dias. Não fique em casa, porque você vai ter todos os motivos para dizer, hoje eu não vou, hoje de manhã eu não vou. Venha e alimente-se. Não seja morta-fome, tá? Forra bem a barriga e encha do Espírito Santo de Deus nesses dias. E a gente vai orar agora para ser coluna. Lembra? Plataforma, espelhar. Esse é o nosso desafio no mundo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que nós ouvimos nessa noite, Deus. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a te adorar de verdade, Senhor. Não sermos conhecidas, Pai Santo, como aquelas que se acham, como aqueles que se acham, mas como aqueles que verdadeiramente, Senhor, exalam o teu bom perfume, Deus. Senhor, para isso nós dependemos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai Santo, fortalecendo a nossa fé, Te buscando cada dia mais, Senhor, para que nós possamos deixar um verdadeiro legado, um legado que abençoa, Senhor, as próximas gerações. Nos ajuda como mulheres, para que nós possamos ser realmente, Senhor, mulheres virtuosas, que se lançam verdadeiramente aos Teus pés, Pai Santo. Muito obrigada por essa porção que nós ouvimos nessa noite. Que nós possamos colocar em prática, Senhor. Não só ouvirmos aqui e deixar para lá, porque estamos em uma conferência, mas que o nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias, no nosso falar, no nosso agir, Senhor, realmente possa demonstrar
o que realmente nós falamos, que nós temos fé, mas que nós possamos praticar aquilo que nós falamos, para que nós possamos influenciar, Senhor, e não sermos influenciados. Eu te agradeço por essa noite, por tudo que nós ouvimos aqui, Pai. Te agradeço pela vida de Josi. Muito obrigada, Senhor, pela vida dessa mulher tão maravilhosa, essa pessoa tão amada, que nós temos tanta consideração, tanto respeito, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, sua família, sua filha. Guarda ela, Senhor, livra de todo o mal. E muito obrigada por tudo que ela já tem ensinado para a gente, pelo seu legado que ela já tem construído, Senhor. Muito obrigada. Nós te glorificamos. Te damos graças no nome de Jesus. Amém.